Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth com um teste rápido. Quando foi a última vez que você disse essas palavras a um membro da família, a um amigo ou a um colega de trabalho? Eu estava errada, me perdoe, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se faz mais de um mês, preste atenção. Será que você não pecou o mês inteiro? Quando foi a última vez que você pediu perdão ao seu marido? Eu estava errada. Me perdoe, por favor. Porque é tão difícil dizermos estas palavras. Por quê? Porque nós somos orgulhosas. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth. Todas nós precisamos de avivamento. Nancy explicou o porquê disso ao iniciar a série chamada Buscando a Deus, que é um estudo sobre avivamento pessoal. Enquanto ouvimos essa série, temos também a oportunidade de nos aprofundar nesse assunto, através do livro Buscando a Deus, que pode ser adquirido no nosso site do Aviva Nossos Corações. Hoje, Nancy DeMoss Wolgemuth vai nos falar sobre um pré-requisito para o avivamento. Aqui está ela, na voz de Renata Santos. Muito bem, nós vamos continuar com a série Buscando a Deus, buscando ao Senhor, com o objetivo de que o Senhor venha. E como Oséias 10:12 diz, e faça chover justiça sobre nós. Essa semana nós falaremos sobre o que eu penso que, biblicamente, é um dos elementos fundamentais quando buscamos ao Senhor. É a base para experimentarmos e aproveitarmos da presença do Senhor, tanto através de um avivamento pessoal, como de um avivamento coletivo. Este é o ponto de partida. Se você pular essa etapa, você nunca irá experimentar um avivamento. Se essa base for ignorada, você jamais experimentará uma intimidade com Deus em sua vida, em seu casamento ou em sua casa. Que é? Bem, dê uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um versículo bem familiar para nós. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Qual é a primeira coisa? Se humilhar. Humildade. Humildade. Algo que todo mundo diz que deseja, mas que a maioria de nós não percebe o quanto nos falta e o quanto necessitamos. Nós vemos a ausência dela em outras pessoas, mais do que em nossas próprias vidas. Então, essa semana, vamos falar sobre humildade e o oposto dela, o orgulho. Uma vez que reconhecemos o nosso orgulho, precisamos nos arrepender a fim de que tenhamos corações humildes. Isaías 57, versículo 15, nos diz quão importante é a humildade para Deus. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Perceba todas as referências a Deus como alto. Ele é sublime, Ele é exaltado, Ele é elevado, Ele está acima de nós. Deus diz: meu endereço,
O lugar onde eu habito é neste lugar alto e sublime. Ele é transcendental, ele está muito além do que podemos imaginar. Mas Deus também diz: eu tenho outro endereço. Existe outro lugar onde eu habito, além do lugar alto, santo, exaltado. Eu habito também com o contrito e humilde de espírito, ou um espírito humilde, como algumas traduções dizem. Então, Deus diz que habita neste lugar transcendental, muito além do que você jamais poderia imaginar, que você jamais poderia alcançar, mas que também habita com aqueles, está perto daqueles que têm um espírito humilde e contrito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Você quer experimentar o avivamento em sua vida? O ponto de partida é um espírito contrito e humilde. Você quer experimentar o avivamento em sua casa, em seu casamento, com seus filhos? O ponto de partida é a humildade, o coração humilde, contrito, quebrantado. Para que Deus, que é tão alto e elevado, diga: eu me inclino para me encontrar com aqueles que têm um espírito humilde. Agora que mencionamos isso, o orgulho é o oposto de um espírito humilde. Então vamos conversar sobre o que é o orgulho. O que é o orgulho? Como Deus se sente a respeito dele? Como nós podemos identificar suas evidências em nossas vidas? Orgulho é autoexaltação. Deus diz: eu sou o alto, eu sou o elevado. Orgulho é quando nós dizemos: eu sou o alto, eu sou o elevado. Esse foi o primeiro pecado de Satanás. Isso foi o que causou todo aquele problema para ele. Eu serei como Deus, autoexaltação. Quando nos exaltamos, consequentemente, rebaixamos a Deus. Não é isso que o sistema de nosso mundo faz? Ele diviniza o homem e humaniza a Deus, rebaixando Deus ao nosso nível e tentando nos elevar ao nível dele. Orgulho é um senso de autoimportância. É o meu mundo girando em torno de mim. Egocentrismo, egolatria, são todas essas palavras egoístas. Orgulho. Jonathan Edwards disse: orgulho é o primeiro pecado que entrou no universo e o último que será extinto. Ele é o inimigo mais teimoso de Deus. Orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outro pecado por causa de sua definição. Ou seja, orgulho é ter uma opinião muito elevada de si mesma. Então, não é de se surpreender que uma pessoa que tem uma opinião muito elevada de si mesma não consiga ver orgulho nela mesma, certo? Assim, é fácil reconhecer o orgulho nos outros. Mas quando temos uma opinião muito elevada de nós mesmos, não temos consciência disso. O orgulho nos cega para nossas falhas, para nossas fraquezas, para as nossas necessidades. Ele nos faz pensar que estamos bem. Hoje em dia, ouvimos bastante sobre autoimagem e pessoas dizendo: eu tenho uma autoimagem pobre, eu tenho baixa autoestima. De acordo com a Bíblia, o problema é o contrário. É que nós pensamos tão bem de nós mesmos que ficamos facilmente magoados quando os outros não pensam bem de nós. Oswald Sanders disse que egoísmo ou orgulho é a prática de pensar e dizer muito sobre si, é o hábito de magnificar as realizações ou a importância de si mesmo,
É algo que leva alguém a considerar tudo em relação a si próprio, ao invés de em relação a Deus e ao bem de seu povo. E dizemos: como isso me afeta? A forma como meu marido está se comportando, que meus filhos estão agindo, a forma como meus colegas de trabalho estão me tratando, a forma como o tempo está, como a minha saúde está, como isso me afeta? Como eu me sinto em relação a isso? Ao invés de o que Deus pensa sobre isso. Como isso ajuda o bem-estar do povo de Deus. C.S. Lewis coloca isso assim: o vício essencial, o mal extremo é o orgulho. Falta de castidade, ganância e embriaguez são insignificantes se comparados a ele. Foi através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. É um estado mental totalmente anti-Deus. Então, quão sério é o orgulho? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26. Vamos ler uma série de versículos que pode nos dar um contraste que nos ajudará a ver quão sério o orgulho é. Versículo 1. Você perceberá uma palavra nos primeiros 12 versículos que aparecem diversas vezes, e ela é a palavra tolo. Essa passagem está falando primeiro sobre um tolo. Versículo 1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Honra não combina com um tolo, da mesma forma que neve não combina com verão. Versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. É assim que você tem que lidar com um tolo. Veja o versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar uma mensagem pelas mãos do tolo. Ele é inútil, você vai se meter em problemas se confiar sua mensagem a um tolo. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Tolos não têm nenhuma sabedoria, então que bem faz se eles disserem coisas sábias. É inútil na boca deles. Versículo 8. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Se você amarrar uma pedra em um estilingue, o que vai acontecer? Ela não irá a lugar nenhum. Ela não fará nada. Ela não irá alcançar o alvo. Ele diz que isso é a mesma coisa que dar honra a um tolo, é tolice. Versículo 9. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Ele está cambaleando, está bêbado e não consegue perceber o que está fazendo e acidentalmente coloca a mão em uma estaca ou espinho. Ele mal vai sentir a dor, ele nem sabe o que está fazendo, completamente inconsciente ao que está acontecendo. Isso é como um provérbio na boca dos tolos. Versículo 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Ele está cambaleando, está bêbado e não consegue perceber o que está fazendo e acidentalmente coloca a mão em uma estaca ou em um espinho. Ele mal vai sentir a dor e ele não sabe o que está fazendo, completamente inconsciente ao que está acontecendo. Isso é como um provérbio na boca dos tolos. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso. Alguém pega um arco e uma flecha e atira aleatoriamente nas pessoas passando na rua. Assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Eles causam muito dano, eles são mortais. Versículo 11. Essa aqui é uma ilustração horrível. Como o cão volta ao seu vômito, assim um insensato repete a sua insensatez. Ele continua voltando à insensatez.
Depois de ler esses primeiros 11 versículos, você quer ser tola? Você quer ser tola? Você diria que é horrível ser uma mulher tola? Sim, é horrível. Agora olhem para o versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O que é pior do que ser tolo aqui? É ser orgulhoso. Como Deus vê o orgulho? Ele diz em Provérbios 8 que ele odeia o orgulho. Veja o versículo 13. Ele odeia o orgulho, a arrogância e o mau caminho. Em Provérbios 16, ele diz que o orgulho é uma abominação para ele. Veja o versículo 5. Deus odeia o orgulho. Deus é o único que é alto e exaltado. Nós nos exaltamos quando centramos nosso mundo em torno de nós mesmas. Deus diz: isso é uma abominação para mim. Eu odeio isso. Na verdade, de acordo com a Bíblia, o pecado mais hediondo do qual qualquer homem ou mulher pode ser culpado é o pecado do orgulho. Não temos a tendência de pensar no pecado dessa forma. Quando pensamos em pecados horríveis, hediondos, o que vem à nossa cabeça podem ser alguns tipos de pecados, como a perversão sexual ou a maldade que há na cultura ao redor de nós. Pecados que não cometemos em geral. Ainda assim, quando Deus lista 7 coisas em Provérbios, capítulo 6, que são uma abominação para ele sequer menciona esses pecados que nós consideramos hediondos, mas ele menciona o orgulho, bem no topo da lista de coisas que Deus declaradamente odeia. Veja os versículos 16 e 17. Ainda que o Senhor seja excelso, Salmo 138, verso 6, diz: atenta, todavia, para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus é excelso. Ele diz que se inclina para ouvir aqueles que são humildes, aqueles cujo mundo gira em torno de Deus e não de si mesmos. Deus diz que se você é altivo, se você é orgulhoso, se você é egocêntrico, que irá manter distância de você. Ele não pode se aproximar de você. Seu relacionamento será distante. Você nunca será capaz de se aproximar de Deus até que você permita que o seu Espírito Santo venha aparar essas raízes, essas terras de orgulho. É isso que nos mantém longe de Deus. É isso que mantém a presença e o poder de Deus fora de nossas igrejas. É o orgulho. Então você diz: tudo bem, eu quero ser humilde. Como saber se eu sou humilde? Como eu chego lá e o que é que eu faço para me tornar humilde? Vejamos o que C.S. Lewis tem a dizer. Ele disse: se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. Você está pronta para isso? Você quer anotar? O primeiro passo é reconhecer o próprio orgulho. Ele disse: se você acha que você não é orgulhoso, isso significa que você é, certamente, muito orgulhoso. Eu não tenho certeza se gosto dessa citação, mas certamente há muita verdade nela. Eu pensei em 30 evidências de orgulho em nossas vidas. A maioria delas eu conheço bem, porque elas são coisas que eu consigo ver de diferentes maneiras no meu próprio coração.
Não se preocupe em anotá-las, pois elas ficarão disponíveis para você. Porém, se você tem um papel e uma caneta, eu gostaria de te convidar a, conforme eu as leio, que você marque cada uma que o Espírito de Deus apontar o dedo em seu coração e disser: eu vejo isso em você às vezes, ou geralmente, ou muitas vezes. Quais são algumas dessas características, evidências de orgulho? Isso nos ajudará a ver as áreas que precisamos identificar como problemas em nossas vidas. 1. Você menospreza aqueles que possuem menos educação, menos influência, menos refinamento ou menos sucesso do que você? 2. Você pensa que é mais espiritual do que o seu cônjuge, do que as pessoas na sua igreja, do que as pessoas no seu trabalho ou outros cristãos? Você acha que é mais espiritual do que outros cristãos que você conhece? 3. Aqui vai outra. Você tem um espírito julgador em relação àqueles que não fazem as mesmas escolhas de estilo de vida que você faz? Padrões de vestimenta, a forma como você educa seus filhos, padrões de entretenimento. Pense em outros cristãos que você conhece. Você tem a tendência de ter um espírito julgador? Talvez você não ache que você pensa assim. Se você está em dúvida em alguma dessas coisas, você pode querer perguntar para alguém que te conhece muito bem. Eu tenho um espírito julgador em relação às pessoas que fazem escolhas de estilo de vida diferentes de mim? Pergunte. 4. Mais uma. Você é rápida em descobrir e verbalizar os defeitos dos outros? Você tem uma língua afiada e crítica? Nós a chamaríamos de perspicaz analítica. 5. Outra. Você frequentemente corrige ou critica seu cônjuge, ou seu pastor, ou outras pessoas em posição de liderança, os professores dos seus filhos, o líder de jovens. Pense nas pessoas envolvidas na sua vida, pessoas em posição de liderança. Você é rápida em corrigi-las ou criticá-las? A elas ou a outros? 6. Você tem orgulho da rotina que você tem? Quão disciplinada você é? Do quanto você é capaz de conquistar? Do quanto você é produtiva? Existe algo que você tem muito orgulho? 7. Você é motivada através de aprovação, elogio ou aceitação de outras pessoas? Você sempre precisa de um tapinha nas costas, de ter alguém dizendo quão bem você está indo, ou se sente desencorajada se isso não acontece? É a aprovação dos outros que a motivam? 8. Você é briguenta? Você tem que ter a última palavra? Pense em como tem sido em sua casa nos últimos dias. Provérbios nos diz que a contenda vem apenas do orgulho. Então, se a contenda, sim, você diz, eu sei, meu marido ele é um homem orgulhoso, é por isso que tem tanta contenda em nossa casa. Não, é preciso mais do que um marido orgulhoso para haver contenda em uma casa. É preciso de um marido orgulhoso e, mais ou menos frequentemente, uma esposa orgulhosa também. Você é briguenta? Você geralmente pensa que o seu jeito é o jeito certo, o único jeito, o melhor jeito. Pense em como você limpa a sua cozinha e como o seu marido faz isso diferente. O seu jeito é o jeito certo, tem que ser feito do seu jeito. 10. Você tem um espírito sensível, facilmente ofendido? Seus sentimentos são magoados facilmente?
Essa é mais uma das evidências de orgulho espiritual sobre as quais Jonathan Edwards falou. Pessoas que se ofendem facilmente. Ele disse: orgulho espiritual faz muito caso das oposições e injúrias recebidas e tem a tendência de falar frequentemente sobre elas. Humildade, por outro lado, leva a pessoa a querer ser mais como o seu Senhor quando repreendida. Quieta, sem abrir a boca, mas se comprometendo em silêncio àquele que julga com justiça. 11, que tal essa? Você é culpada de pretensão? Tentar deixar uma impressão melhor de si mesma do que realmente é? Aqui está um jeito de descobrir se você se encaixa nessa. As pessoas que te conhecem na igreja ficariam chocadas se descobrissem como você é em casa, dentro das 4 paredes de sua própria casa? 12, mais uma. Você tem dificuldade em admitir quando está errada? É difícil dizer eu estava errada. Ou você espera que a outra pessoa admita que ela estava errada? 13. Você tem dificuldade em confessar seu pecado a Deus ou aos outros? Não apenas genericamente. Todas nós dizemos que precisamos ser mulheres melhores, precisamos amar mais ao Senhor, precisamos ler mais a Bíblia. Mas quando se refere a problemas específicos como: eu sou apaixonada por comida, eu sou apaixonada por televisão, eu amo entretenimento mais do que eu amo a Deus. Isso é ser específica. Você tem dificuldade em confessar desta forma? 14. Você é excessivamente tímida? Você diz timidez? Isso é orgulho? Timidez excessiva. O que é isso? Egoísmo. O que as pessoas vão pensar de mim? Essa pode ser uma evidência, uma forma sutil de orgulho. 15. Você tem dificuldade de interagir e ser amigável com as pessoas que você não conhece na igreja? Você fica em sua panelinha por lá, com dificuldade de interagir com novas pessoas? 16. Você fica na defensiva quando é criticada ou corrigida? Aquela raiva que aparece? O que é aquilo? É um fruto que cresce a partir da raiz do orgulho. Porque nós ficamos nervosas quando alguém nos critica. Nós podemos não expressar isso externamente, mas sentimos isso internamente, porque nosso orgulho fica ferido. 17. Você é perfeccionista? Aqui está outra evidência de orgulho, talvez em sua vida. A forma como você cuida de sua casa, a forma como você faz o seu trabalho, a forma como você cria seus filhos. Você é perfeccionista? Tudo deve estar simplesmente perfeito e você fica impaciente e irritada com pessoas que não são assim. 18. Você tende a ser controladora com seu cônjuge? Se você não tem certeza, pergunte a ele. 19. Você frequentemente interrompe as pessoas quando elas estão falando? O Senhor realmente falou comigo sobre isso quando eu estava fazendo esta lista. Eu percebi que interrompemos os outros porque sentimos que o que temos a dizer é mais importante do que o que a pessoa tem a dizer. Isso é orgulho. 20. Você frequentemente reclama sobre o clima, sua saúde, suas circunstâncias, seu emprego, sua igreja? Reclamar. Como isso pode ser orgulho? Você acha que você merece algo melhor. Isso não deveria estar acontecendo comigo. 21. Você fala muito sobre si mesma?
Você se preocupa mais com os seus problemas, suas necessidades, seus fardos, do que com os problemas de outras pessoas? 22. Você se preocupa sobre o que os outros pensam de você? Sobre a sua reputação ou a reputação da sua família? A propósito, essa é uma das coisas que movimentam muito as mães, não é? O que as pessoas vão pensar se meu filho for assim? Isso pode ser orgulho. 23. Você não expressa gratidão pelas pequenas coisas a Deus, a seu cônjuge, a outros. Um espírito ingrato. Isso é orgulho. 24. Você negligencia a oração e meditação na palavra? Como isso é orgulho? Bem, eu estou dizendo que posso viver minha vida sem Deus, que posso dar conta sem Ele. 25. Você fica ofendida se suas conquistas, seus atos ou serviço não são reconhecidos ou recompensados? Em sua casa, em seu trabalho ou em sua igreja? 26. Você reage às regras? E quem de nós não reage? Você tem dificuldade se alguém manda você fazer alguma coisa? Você tem um problema com a autoridade? Isso é orgulho. 27. Você evita participar de certos eventos por medo de ser envergonhada ou de parecer tola? Você evita estar ao redor de certas pessoas porque você se sente inferior se comparada a elas? Parece que você não se encaixa? 28. Você se sente desconfortável ao convidar pessoas à sua casa porque não acha que será bom o suficiente ou porque você não pode bancar um entretenimento luxuoso? 29. É difícil para você deixar que outras pessoas saibam quando está precisando de ajuda? Talvez ajudas práticas ou ajuda espiritual. Você tem um espírito independente. Eu posso fazer isso sozinha. Eu não vou deixar ninguém mais me ajudar. 30. Aqui está um jeito de medir seu quociente de orgulho. Quando foi a última vez que você disse essas palavras a um membro da família, a um amigo, a um colega de trabalho? Eu estava errada. Você poderia me perdoar? Deixe-me te dizer, se faz mais de um mês, anote. Será que você não pecou em um mês? Quando foi a última vez que você disse para o seu marido, eu estava errada, você poderia me perdoar? Porque é tão difícil para nós dizermos essas palavras. Por quê? Porque nós somos orgulhosas. Nós precisamos nos humilhar para dizer essas palavras. Deixe-me lançar uma última pergunta. Você está sentada aqui pensando quantas dessas perguntas se aplicam a alguém que você conhece? Você está se sentindo muito bem que a maioria dessas coisas não se aplicam realmente a você? Você tem alguém em mente para quem essa reflexão seria ótima? Talvez isso seja uma evidência de orgulho. Deus falou através do profeta Obadias ao povo de Edom nos dias daquele profeta. Obadias, capítulo 1, versículo 3, ele diz: A soberba do teu coração te enganou. A soberba do teu coração te enganou. Ela nos cega. Aqui está o que Spurgeon tem a dizer sobre esse versículo. Ele disse: orgulho é enganar-se a si mesmo. Aqueles que têm certeza de que não têm nenhum orgulho são provavelmente os mais orgulhosos de todos. Aqueles que têm orgulho de sua humildade são de fato orgulhosos.
A confiança de que não estamos enganados serve apenas para provar o quão completamente enganados estamos no nosso labor. Então precisamos dizer: Senhor, peço que me mostre em que área eu estou enganando a mim mesma. O orgulho do meu coração me impediu de ser capaz de ver o que Deus vê. O orgulho do seu coração a enganou, cegou para a real condição do seu coração. À medida que você busca o Senhor, diga: Senhor, mostre-me o que o Senhor vê. Revela o meu coração a mim. Deixe-me vê-lo como tu o vês. Mostra-me o orgulho do meu coração. À medida que o Senhor o fizer, irei me arrepender, irei me humilhar. Eu irei concordar com o Senhor e irei deixar que o Senhor me dê um coração humilde. Esse é o ponto de partida para o avivamento. Essa foi Nancy DeMoss Wogemuth. O que acontece quando nós dizemos "Não, obrigada" à humildade? Nancy nos dirá no próximo estudo, conforme ela der continuidade à série Buscando a Deus. Esperamos por você novamente no Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth faz parte do Ministério Life Action.